Primeiramente, venho aqui agradecer, pelo convite de trazer essa mensagem aos irmãos, agradecer ao irmão Renato pelo convite, todos os irmãos que puderam vir, para podermos contemplar e agradecer o nome do nosso Deus. Chegamos aqui e vemos já os irmãos ensaiando aqui para o coral, foi muito bonito vê-los, que Deus possa abençoá-los também ricamente por esse esforço que os irmãos estão fazendo, que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Amém. Nesse ano, eu e o nosso querido amado irmão Ian fomos condecorados de sermos líder e vice-líder dos jovens. E essa grande responsabilidade veio a nós de uma maneira que Deus está nos apoiando, está nos abençoando para que possamos cumpri-la, e abençoar a vida dos jovens aqui da igreja e também de toda a comunidade. Um dos tópicos, uma das principais lições que estamos tratando com os jovens nesse momento é sobre nos aprofundarmos na fé, a importância de termos raízes profundas na nossa rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nesse momento da juventude é que mais encontramos jovens desviados, jovens que viveram uma vida totalmente na igreja, do seu nascimento até a sua juventude, assim, até chegar no início da vida adulta, e quando chegam nesse tão famoso início da vida adulta, quando enfrentam os problemas da vida, acabam abandonando a fé. Então, um dos principais tópicos que estamos tratando com esses jovens é a questão de se aprofundar na fé, e qual a importância de nos aprofundarmos na fé, e como isso pode influenciar o mundo ao nosso redor. Obviamente, não pelo nosso próprio mérito, mas sim para a honra e glória do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos essa noite. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 7, leremos do verso 24 até o verso 27. Peço aos irmãos também que se coloquem de pé perante a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, leremos do verso 24 até o verso 27. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compararei-o ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram-se os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi uma grande queda. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai de infinita bondade, infinita sabedoria, viemos ao Senhor aqui nesse momento, agradecer primeiramente ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, Pai. Agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, ó Pai, para aprender cada dia mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Peço que o Senhor nesse momento me use, ó Pai, para edificar o coração dos irmãos por meio da Tua Palavra, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos e que tudo que saia da minha boca seja da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Amém. Essa é a oração que fazemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Ficar pé, vai cansar bastante. Para que possamos entender melhor o que Jesus estava falando naquele momento, primeiramente devemos entender o contexto com que esse texto se passa. Porque o texto começa assim, todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, aí Jesus continua. Então, que palavras são essas? O contexto que é aqui do texto que acabamos de ler, começa lá no capítulo 4. E quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, e ali se aglomera uma grande multidão, porque Jesus faz milagres, cura enfermos, expulsa demônios, e aquilo acaba ficando famoso naquela cidade, e aquelas pessoas vêm em uma multidão para perguntar mais sobre esse Cristo, quem é esse Jesus que as pessoas estavam falando, que faz todos esses milagres. Ele também tem a chamada dos primeiros discípulos. Podemos ver no capítulo 4 também a chamada de Pedro, Tiago e João, que estavam pescando naquele momento, e depois Jesus, vendo aquela grande multidão, os leva para o monte, para fazer o tão famoso Sermão do Monte. E são essas palavras, esses ensinamentos que Jesus conclui nesse texto.
No capítulo 5, se os irmãos quiserem acompanhar, a partir do verso 3 até o verso 12, podemos ver as bem-aventuranças. Jesus falando sobre as bem-aventuranças. O que seriam bem-aventuranças, os irmãos já devem saber. Bem-aventurado é mais do que feliz. A pessoa que segue esses ensinamentos será mais do que feliz. Então Jesus, do capítulo 5, do verso 3 até o verso 12, fala sobre as bem-aventuranças. Queria dar um foco no verso 3 que diz: bem-aventurados os humildes de espírito. E às vezes a gente pode ler esse texto, passar batido ali e não prestar atenção nesse termo que Jesus usa, humildes de espírito. Quando Jesus olha aquela multidão, vê que eles estão famintos por mais, saber mais, conhecer mais a palavra, ele diz que bem-aventurados serão aqueles que, ouvindo essas palavras, reconhecem em si mesmo que necessitam de um Salvador, necessitam desse Cristo que estavam falando para ele naquele momento. Então, humilde de espírito é aquela pessoa que enxerga em si mesmo a necessidade de reconhecer as suas próprias fraquezas, os seus pecados, assim, dependentes de um Salvador. Do verso 13 até o verso 16 do capítulo 5, Jesus fala sobre ser sal e luz. Aquelas pessoas que estão ouvindo as suas palavras, principalmente os seus discípulos, deveriam ser sal e luz do mundo, assim resplandecendo essa luz que Jesus os agraciaria a partir daquele momento. E ser sal também temperando o mundo ao seu redor. Queria dar um foco no verso 15, que diz que não se pode esconder a luz que há em vós. Então, a luz que Jesus colocou em nós, por meio do seu Santo Espírito, da sua Santa Palavra, não pode ser escondida, não pode ser guardada somente para nós. E sim, devemos resplandecer essa luz ao mundo. Também no mesmo capítulo, Jesus fala sobre a lei e o cumprimento dela, dizendo também que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Dando foco também ao verso 15, que diz, ao verso 20, que diz que a nossa justiça deve exceder a lei. Jesus nesse momento pode até estar espantando aquelas pessoas, porque naquele momento eram judeus que seguiam rigorosamente, entre aspas, as palavras que estavam escritas dos 10 mandamentos e outros muitos mandamentos que seguiam a cultura judaica. Mas Jesus diz que a lei que ele veio pregar excede essa lei do Antigo Testamento, do Velho Testamento e da cultura judaica. Como assim essa lei excede? Jesus diz que na lei está escrito, no verso 21, é proibido matar, mas todo aquele que odeia o seu irmão já é réu, já pode ser julgado por morte dentro do seu próprio coração, ele já matou o seu próprio irmão. Ele fala a mesma coisa sobre o adultério, aquele que cobiça a mulher do próximo, já está cometendo o adultério dentro do seu próprio coração. Sobre o divórcio, no verso 33, sobre a lei do olho por olho, dente por dente, no verso 38. Aí continua, verso 43, amar os seus inimigos, que era uma coisa abominável aos judeus naquela época. No capítulo 6, no verso 1, ajudar os necessitados. No verso 5, o tão famoso Pai Nosso, quando Jesus ensina aquelas pessoas a orar ao nosso Deus. No verso 16 do capítulo 6, jejum. No verso 19, ajuntar tesouros nos céus. E no capítulo 7, no verso 15, ele termina falando sobre os falsos profetas que viriam. Ali dizendo que muitas pessoas chegariam a ele no dia do julgamento e diriam: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, fiz curas em teu nome, profetizei em teu nome. E Jesus iria responder a eles: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então Jesus conclui no verso 20, a partir do verso 24 até o verso 27, dizendo: aqueles que ouviram essas palavras e as colocam em prática, ele os compara a uma pessoa que edificou sua casa sobre a rocha. E nós sabemos muito bem que essa rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mês, pela graça e misericórdia de Deus, eu estou completando o meu curso técnico em edificações. Graças a Deus eu já estou nessa fase final, nessa reta final. E esse curso me veio a cair muito bem pela minha idade, né? Eu não completei nenhum ensino médio ainda, eu completarei esse ano. E já tenho um curso técnico no currículo. Usando esse curso, né, com as bases que eu aprendi nesse curso, eu me interessei bastante por esse texto, porque essa base firme, que é a pessoa de Jesus Cristo, nos garante sim a salvação, nos garante sim a segurança em Deus. Mas se nós não aprofundarmos nosso alicerce nessa base, infelizmente, as dificuldades no mundo, essas chuvas fortes, esses rios e esses ventos, mesmo assim, levarão a nossa casa, levarão o nosso espírito de volta à nossa inclinação, que é o pecado. Então, a importância de alicerçarmos, aprofundarmos nosso alicerce, nossa infraestrutura,
nessa rocha que é Jesus Cristo é de extrema importância. Eu queria dividir a etapa da vida cristã em 3 momentos, ou em 3 etapas. A primeira etapa é muito conhecida pelos irmãos, obviamente todos nós passamos por ela, que é a etapa da conversão, que é quando a pessoa conhece verdadeiramente a palavra de Cristo e se entrega totalmente a esse Jesus, reconhecendo, assim como eu disse no início, quando Jesus disse sobre os humildes de espírito, reconhece a necessidade de um Salvador. Então, nesse momento, a pessoa se converte à fé cristã, entregando a sua vida a Jesus Cristo. O segundo momento da vida cristã é quando edificamos nossa fé profundamente na rocha, que é Jesus Cristo, que nós chamamos de santificação, que é o momento que todos nós estamos passando todos os dias, matando o velho homem para que Cristo viva a partir de nós. E esse processo de santificação não tem um término enquanto a nossa vida ainda está presente aqui na Terra. Esse processo de santificação só irá terminar quando realmente Jesus voltar ou a nossa vida se cessar por completo e nos encontrarmos com o nosso Pai Celestial nos céus, assim começando o processo de glorificação. E juntamente com esse processo, andando em caminhos paralelos com esse processo de santificação, está também o processo de espalhar o Evangelho a outras pessoas, que é o processo de pregação. Jesus diz também que podemos avaliar a árvore pelos seus frutos. Então aquela fé, aquela pessoa que se diz cristã, mas não tem frutos em pregar o Evangelho, em passar o Evangelho a outras pessoas, pode rever a sua fé e ver aonde que ela está falhando, porque é um mandamento universal a todos os cristãos, espalhar essa rocha. Uma pequena analogia que pode ser feito é que a pessoa, quando ela ainda não conhece a Cristo e ouve falar sobre ela ouve falar sobre uma rocha que ela pode fazer a sua casa, edificar a sua casa. Quando ela entra no processo de santificação, ela começa a escavar essa rocha para alicerçar a sua casa de maneira profunda nela. E quando ela espalha o Evangelho a outras pessoas, ela apresenta que há outros lugares nessa rocha para que outras casas sejam construídas. Assim, espalhando a mensagem de Cristo, fazendo com que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer essa rocha, que possam alicerçar não somente sua fé, mas sua vida nela. E em 1 Pedro 3,15 podemos ver que isso não é só, esse processo de alicerçar a sua casa profundamente, não é só uma dica que Jesus nos dá, mas sim o apóstolo Pedro nos diz que é um mandamento. Alguém poderia ler para mim, fazer um favor? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. A sua versão tá um pouco diferente, mas eu vou ler aqui na minha versão. Se algum irmão tiver uma versão também um pouco mais diferente, pode comentar também, que vai ser legal para o nosso estudo. A minha versão diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É a mesma coisa, mas com palavras diferentes. O que o apóstolo Pedro diz para nós nesse trecho aqui da sua primeira epístola? Ele diz que devemos santificar e colocar Cristo no centro do nosso coração, que é a mesma coisa de alicerçar a nossa casa sobre essa rocha. Segundamente, nós devemos estar sempre preparados, e isso é muito importante, para responder, obviamente, com mansidão e respeito, a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. E essa é uma tecla que eu tenho batido com jovens, eu e Ana temos batido com jovens toda vez que a gente tem um encontro. Como a gente está preparado para responder às outras pessoas. Não é que às vezes a pessoa vai chegar diretamente e você vai te perguntar: por que você acredita em Cristo? Por que você acredita nesse Deus que tudo pode, tudo te convém e tudo mais? Não é assim que a pessoa vai chegar em você, mas através da sua vida com ela, através do seu testemunho de vida que você vai passar àquela pessoa, ela vai analisar: como assim? Como é que o Ronaldo vive dessa maneira? Como é que o irmão Lázaro só consegue falar desse jeito? Será que tem alguma coisa por trás disso? E quando ela vier realmente: Arthur, você é um cara diferente, Mateus, você é um cara diferente, o que você faz para viver dessa maneira? Obviamente ele pode até não chegar com essas palavras,
mas vai ser desse processo. E vocês devem estar preparados para responder a essa pessoa. Qual a razão da sua fé? Isso é um mandamento. Isso não é uma dica de, às vezes eu não consigo falar em público. Mas aqui o apóstolo Pedro não nos fala para falar em público a multidões, e sim a falar às pessoas que vierem a nós nos perguntar qual a razão da esperança que há em nós. Porque nós acreditamos que depois da morte ainda há vida? Porque nós vivemos nossa vida inteiramente entregues a algo que a gente às vezes nem tem certeza perante a mente de outras pessoas? E essa é a importância de alicerçarmos profundamente a nossa fé em Jesus Cristo. Porque as adversidades virão, as pessoas irão questionar como a gente pode viver dessa maneira, mas nós devemos estar preparados para que tudo isso possa passar e possamos cada vez mais espalhar o Evangelho a outras pessoas. Uma autoavaliação que eu queria fazer com os irmãos, como se fosse um espelho aqui agora na minha frente. Eu não quero que nenhum irmão pense que é algo que seja direto e nada mais, porque as perguntas que eu coloquei aqui são perguntas que eu devo fazer a mim mesmo todos os dias. Como está a nossa vida de oração com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial? Pois a oração é um pilar dessa casa que queremos construir. Como é que está concreto desse pilar? Como estamos preparando esse alicerce? Será que é um pilar mais raso, que às vezes não vai suportar alguma certa carga que virá adiante depois disso? Será que é um pilar mais profundo, que a gente fez ele de forma estreita e qualquer mexida de terra ali pode ser que ele quebre ao meio? Como é que está a nossa vida de leitura da palavra, que é outro pilar que construímos dessa casa? Como é que está nosso testemunho de vida, que também é um pilar que vai sustentar toda essa fé, toda essa esperança que há em nós? É uma autoavaliação que eu faço comigo mesmo e que eu queria que os irmãos também, ao longo das nossas vidas, possamos fazer todos os dias. Uma frase que eu já disse aqui anteriormente em outras pregações, mas que vem cada dia mais me edificando e ajudando a mim mesmo a construir essa casa, é uma frase de Lutero, que ele diz que achava que havia matado o velho homem nas águas do batismo. Assim como nós também falamos que o velho homem morre nas águas do batismo para que Cristo possa viver a partir de nós. Mas ele descobriu que esse infeliz sabia nadar. Agora ele tem que matá-lo todos os dias. Que possamos nos edificar cada dia mais e construir essa casa para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. A palavra está com o irmão Renato. Amém.